Boa noite. Boa noite, meus amigos do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Estamos de volta aqui para mais uma série dos nossos estudos, Plano de Redenção. E nós estamos vendo agora também já os passos da vida cristã. Você que ainda não está começando agora, está vendo os vídeos hoje, você deve voltar lá no primeiro vídeo, lá na nossa página do Facebook, o Toniel Henrique de Melo, e ver os outros vídeos para você acompanhar. Esperamos que vocês estejam bem aí, apesar das dificuldades próprias, todos nós estamos passando, né? Mas que Deus esteja abençoando a sua vida aí onde você está. Eu quero deixar uma saudação bíblica. Paulo escrevendo aos crentes em Roma, ele disse assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 1, verso 7. Então Paulo escreveu essa carta aos crentes que estavam em Roma, e no início da carta ele faz essa saudação. Então eu quero saudar você crente em Cristo Jesus, talvez um novo crente, começando a vida cristã agora, mas é um crente em Cristo. Já foi regenerado, já foi justificado e tem o Espírito Santo em você. Então, eu quero saudar. E também os nossos amigos que ainda não fizeram essa decisão por Cristo, mas devem fazer os estudos, acompanhar e realmente tomaram a decisão por Cristo. Também quero deixar essa saudação para você. No último vídeo nós falamos do passo da vida cristã, o que Jesus deseja que você faça, que foi ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Tá lembrado? Você está lendo a Bíblia? Você já separou alguma coisa, algum texto, algum livro para ler, para fazer a sua leitura? Se você quiser uma sugestão, eu te indico a leitura do Evangelho de João. Procure fazer a leitura do Evangelho de João e procurando entender e meditando no texto, a mensagem de Jesus, próprio Jesus falando, na maior parte das vezes, porque é o Evangelho, né? É o apóstolo João narrando a vida e o ministério de Jesus. Então é uma sugestão importante, mas você pode ler quaisquer um dos livros da Bíblia, todos eles, como diz 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada, toda a Bíblia é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Mas você que está começando a vida cristã, eu sugiro o Evangelho de João ou um outro livro do Novo Testamento, ou outro Evangelho também. Se você estiver aqui em Vilhena, posso também dar sugestões. Nós temos no Evangelho de João, um Evangelho de João em miniatura. E nesse Evangelho tem também, até esqueci, era para ter deixado aqui para te mostrar pelo menos a capa. Ele tem também perguntas no final do livrinho, que ajuda a entender e ajuda a fixar o aprendizado. Depois, no próximo vídeo, eu vou lembrar de trazer para te mostrar. Então, continuando a nossa aula, essa é a aula 6, que Jesus deseja que você faça, ore diariamente. Agora, depois da sua oração de confissão, né, primeira oração que você fez, agora você deve cultivar, criar um estilo de oração. Procure fazer isso. Depois daquela primeira oração, você deve fazer isso. Então, quando nós lemos a Bíblia, você já deve ter começado também, Deus fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Essas duas ações têm que andar juntas. Você não deve só orar e nem só ler a Bíblia, mas você deve fazer as duas coisas. Por isso é importante um plano de leitura. Por exemplo, o Evangelho de João. Você lê o Evangelho de João
um capítulo, ou dependendo do seu tempo, mais capítulos. Medita nele, pensa, reflita sobre a mensagem que você leu naquele dia e depois ore a Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Então você precisa fazer isso. Nós vamos ler aqui algumas passagens da Escritura que fala sobre oração, para te motivar a fazer isso. Tiago capítulo 4, verso 3, depois você pode ver também na sua Bíblia. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então já aí uma informação importante, né? Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, pensando nos pedidos, né? Pensando naquilo que eu quero pedir. Eu preciso pedir não para satisfazer a minha vontade e o meu próprio prazer, mas, acima de tudo, aquilo que eu vou pedir deve glorificar a Deus. Tudo que eu peço a Deus deve glorificar a Deus. Então, deixe-se dirigir quando você fizer a sua oração, dirigir pelo Espírito Santo, para que você não peça coisas que na verdade vão apenas suprir um desejo, um mero desejo, mas que seja realmente um pedido que vá primeiro glorificar a Deus, que vai edificar a sua vida, que vai abençoar alguém. O outro versículo interessante, João 16, verso 24. João 16, verso 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus, quando falou aqui, ele já estava prestes a ir para o céu. Ele iria morrer, ele morreu pelos nossos pecados, e depois ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos, e ele foi para o céu, e hoje está à direita de Deus. E agora, nesse momento, quando nós pedimos, quando nós nos dirigimos a Deus, nós devemos nos dirigir em nome de Jesus. Por isso que ele diz, até agora nada pedisse em meu nome, porque ele estava com os discípulos naqueles dias. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, quando você orar, a primeira lição, né? Pedir segundo a vontade de Deus e pedir de modo que o seu pedido glorifique a Deus. E agora, em nome de Jesus. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o nosso mediador, ele que está entre Deus e nós. Então você precisa pedir em nome de Jesus. O verso, Mateus capítulo 6, verso 6, outro verso. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. A oração secreta, a oração individual, procure cultivar isso. Ore a Deus quantas vezes você quiser no dia, ore de dia, ore de noite. Deus está pronto para ouvir a nossa oração em qualquer tempo, qualquer hora. E especialmente essa oração em secreto, porque quando você estiver integrado na comunidade cristã, você vai ter a oportunidade de orar publicamente também, como os outros crentes também fazem. Mas essa oração aqui é muito importante, principalmente agora que nós estamos vivendo mais isolados, e você vai sentir-se seguro, vai sentir-se acompanhado, e você está mesmo. Eu também estou. Eu tenho a presença do Espírito Santo em mim. Todo crente tem. E quando nós oramos, nós somos confortados, porque sabemos que Deus ouve a nossa oração. Jesus, quando estava à beira do túmulo de Lázaro, e ele orou e depois ressuscitou Lázaro, ele disse: Senhor, sei que o Senhor ouve a minha oração, o Senhor ouve a nossa oração. E é assim mesmo, Deus ouve a nossa oração. Então, entra no teu quarto, vai para um lugar secreto, lugar tranquilo, só está você. Pode ser na sala, em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, mas você sozinho, numa garagem, no escritório, num lugar em que você pode passar alguns momentos a sós.
e ore a Deus, coloque a sua vida diante de Deus, agradeça a Deus, confesse pecados, interceda por outros, peça a Deus pelos outros, não só pelos seus amigos, mas também por aqueles que de alguma maneira são seus inimigos ou veem você como inimigo deles. Você não é inimigo deles, mas talvez você, até agora, por causa da sua fé, isso pode acontecer. Ore por eles. A Bíblia diz que nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. No Velho Testamento era diferente, mas agora, no Novo Testamento, Jesus fala isso. Ele manda nós orarmos e abençoarmos aquele que nos amaldiçoa, ou aqueles que não nos querem bem. Então faça isso na sua oração também, nessa oração secreta, oração você e Deus. Jeremias capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha que bonito. Clama a mim. Deus está dizendo para nós, clama a mim e responder-te-ei. E farei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus age de uma maneira tal que nós não estamos nem esperando. E Ele espera de nós que nós clamemos a Ele. E é claro que Ele vai atender, segundo a sua soberania, sua vontade, sua justiça, sua sabedoria. Porque Deus é perfeito, sabe todas as coisas e tudo que Ele faz é perfeito. Nós fazemos as coisas, mas não são perfeitas, né? Elas sempre têm alguma diferença. O próximo versículo, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de todo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Não fique inquieto, você agora tem um recurso inestimável, que é a pessoa de Deus, pelo Espírito Santo, na sua vida. Não há necessidade, não há por que ficar inquieto, ansioso, sobressaltado, temeroso. Você sentir-se assim, vá a Ele em oração. Antes, as vossas petições. Petições é quando eu peço alguma coisa para mim. Eu vou a Deus pedir alguma coisa para mim. As suas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Tenha sempre um coração agradecido. Vá a Deus com um coração agradecido. Agradeça, 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 agradeça. Você tem e eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus. O maior presente que nós recebemos, a salvação em Cristo, sem merecermos, e Deus nos proporcionou isso através de Jesus Cristo. A paz, a alegria, o gozo, a tranquilidade, a serenidade, a esperança, são coisas que o homem sem Deus não tem. Então já são motivos para agradecer, além das bênçãos que você recebe, do sustento, da providência, da assistência que você recebe. E o outro versículo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando você ora a Deus e entrega os seus problemas a Ele, a paz de Deus invade o seu coração, está no seu coração. Essa paz que nós não conseguimos compreender totalmente, que ela excede, ela é além do nosso entendimento. Mas você pode ver, você vai sentir essa paz, essa tranquilidade na sua vida. Então não esqueça, nossa oração é endereçada a Deus em nome de Jesus. Sempre. Você pode fazer a oração, pedir, conversar com Deus mesmo. Não tem uma fórmula para você orar. Não existe a oração não é mantra. A oração é conversa. É conversa com Deus Todo-Poderoso, dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, mas é uma conversa. Claro, respeitosa, reverente, temente,
submissa, mas ela é uma conversa. E a conversa ela flui. É assim como eu estou falando com você aqui, dessa maneira, ela flui. E o Espírito Santo de Deus te dá também as palavras para você orar a Deus. Então, a nossa oração é endereçada a Deus em nome de Jesus. Porque Ele é o nosso mediador. Porque há um só Deus, guarda esse versículo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então você já tem aí duas ferramentas importantes para você começar a viver a sua vida cristã. Você já deve ter começado, claro. Mas vamos supor que você tem essas ferramentas agora, você vai começar agora. A leitura da Bíblia e a oração. Isso é fundamental para você começar o crescimento da sua vida, o amadurecimento da sua vida de uma forma sadia. Então, enquanto a gente não consegue reunir no templo, reunir com um grupo de pessoas, seja em casa ou seja no templo, que até nas casas são restritas, né? O máximo é 5 pessoas, e 5 pessoas praticamente é a família, mas se você puder reunir com a sua família, é ótimo. Enquanto você não pode fazer isso, não deixe de fazer as suas leituras e fazer as suas orações. E aí, quando acontecer o retorno dos cultos, você deve se integrar. Não esqueça. Não esqueça que não existe crente sem igreja. Quando eu falo igreja, não é templo, não. Eu falo igreja, é grupo de pessoas. E é claro que é comum se reunir nos templos, mas também pode se reunir nas casas. Não existe crente sem igreja. Não existe crente desigrejado. Existe crente igrejado, que faz parte de uma comunidade. E eu já devo ter dito isso e digo de novo, nas suas orações você deve orar pedindo a Deus que dê direcionamento para que você esteja numa igreja neotestamentária, uma igreja que esteja fundamentada na Bíblia e principalmente no Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele respalda, ele conclui os ensinamentos do Antigo Testamento. Então, aquilo que estiver respaldado do Antigo Testamento, que estiver respaldado no Novo, é o que a igreja segue. Há muitas práticas judaicas que estão no Antigo Testamento que a igreja de Jesus não segue. Isso é importante entender. Você vai entender e vai estudar isso melhor se você estiver integrado numa escola bíblica, se estiver fazendo parte de uma classe de preparação para ser integrado como membro daquela igreja. Você vai aprender essas coisas. Apenas para te dar uma adiantada, né? Adiantar um pouco. Então, a igreja neotestamentária é aquela em que as suas doutrinas estão baseadas no Novo Testamento. O que está no Antigo Testamento, que é refletido, acha coro, acha resposta no Novo Testamento, então também vai ser doutrina da igreja neotestamentária. Então, que Deus te abençoe grandemente. Se você quiser enviar alguma pergunta, algum comentário, pode mandar para o meu WhatsApp, ou pode escrever no Messenger do Face, no privado ou no público, como você quiser. O WhatsApp eu já falei aqui, 984-417224. Manda mensagem e eu respondo assim que possível. E no próximo vídeo nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Quero aproveitar para agradecer, deixar aqui meu agradecimento sincero pela sua participação, pelas curtidas, pelos comentários. As pessoas aí estão já reagindo aí. Essa mensagem eu não avisei antes, mas alguém já está assistindo. Você que está assistindo agora, que vai assistir depois, curte os vídeos e compartilha. É muito importante para que outras pessoas também conheçam e se interessem de assistir os outros vídeos. E ele seguir uma sequência, aproveitando o tempo que ele está em casa, para ter esse material para estudar. No próximo domingo, também na Primeira Igreja Batista em Vilhena, nós fazemos uma transmissão ao vivo, 20 minutos, um culto rápido voltado para o público do Facebook. Depois nós fazemos o culto também interno para os crentes que estão presentes no templo naquele dia. E na quarta-feira próxima, nós vamos também fazer uma transmissão
às 19h30. E vamos fazer o estudo, eu estou fazendo estudo no templo, na igreja, sobre o Apocalipse. E agora nessa quarta-feira vai ser a carta que Jesus escreveu e mandou entregar para o pastor da igreja de Tiatira. Então você pode até procurar na sua Bíblia aí a carta à igreja de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipse. Leia ali aquela cartinha e aí quarta-feira nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, fazer uma introdução rápida, de uma devocional rápida e depois fazer o estudo bíblico. Então, quero te agradecer. Esses momentos nós ficamos juntos aqui. Eu já vou me despedir. E que Deus te abençoe grandemente.